Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre Google Sheets e como que você consegue substituir a função PROC-V. Aqui dentro dessa plataforma, dentro da ferramenta da Google, a gente consegue sim usar outras funções de pesquisa que no meu ponto de vista são infinitamente melhores do que a própria PROC-V. A PROC-V tem algumas desvantagens, ela tem algumas limitações e a gente consegue substituir usando outras funções. Então o verdadeiro intuito dessa aula é ensinar para vocês como que funciona a PROC-V da forma convencional que a gente já faz, mostrar quais são as desvantagens e ensinar a fundo como que você usa a função PROC-X, que tem um critério de busca muito mais simples e acaba sendo até mais dinâmico e mais útil do que a própria PROC-V, e também as funções índice e corresp. Essas duas a gente vai aprender como que você usa uma e depois a outra para aí sim juntar as duas e fazer uma fórmula só e conseguir fazer a busca de valores usando essas funções, tá? A aula não vai ser tão longa porque, como sempre, a gente vai direto ao ponto, então já se inscreve aqui no canal para ajudar a gente, deixa o like também e, é claro, acompanha a gente também nas outras redes sociais que por lá também tem bastante conteúdo interessante para vocês voltado para softwares de planilha, tá? Então a gente vai começar aqui pela função PROC-V e a gente vai buscar aqui o total de vendas do funcionário João. O que a PROC-V basicamente faz é só buscar aqui na vertical qual que é o valor que pertence ao valor de quem eu estou procurando. Então, qual que é o meu valor aqui? Vai ser vendas, que é o que eu quero descobrir. Então, ele vai descer aqui, vai localizar o João e ele vai para a direita e ele tem que me retornar 26, tá? Então, eu deixei aqui o João como funcionário aleatório e a gente vai chamar a função PROC-V. Coloquei aqui igual PROC-V e o primeiro argumento que ele pede para a gente é a chave de pesquisa. E eu vou mostrar algo interessante caso você não tenha muito costume de mexer com o Google Planilhas, tá? Aqui dentro do Google Planilhas tem uma setinha em cada fórmula que você também pode abrir essa expansão de detalhes apertando o F1. Então, apertei aqui, eu vou até aproximar um pouco para vocês terem um pouco mais de noção do que a gente está falando. E reparem algo muito interessante aqui do Google Planilhas. Ele vai te dar uma explicação sobre para que serve cada argumento dessa função. Então ele vai analisar toda aquela sintaxe para você e ele também te dá aqui os exemplos. Então sempre que você tiver uma dúvida, você pode ler sobre os argumentos e também acompanhar aqui um exemplo prático que ele tem de cada função, tá? No nosso caso, chave de pesquisa é o valor de quem eu estou procurando e não o valor que eu estou procurando. Como eu estou procurando o valor de vendas do João, portanto, a minha chave de pesquisa, que é o meu valor procurado, vai ser a célula onde tem o João. Você também pode especificar em texto desde que você use entre aspas, tá? Ponto e vírgula, intervalo. Quando a gente fala aqui em intervalo, a gente precisa selecionar a nossa base de dados. Só que na PROC-V tem um porém. É obrigatório que a primeira coluna seja do nosso valor procurado. Então, se eu estou falando aqui, por exemplo, de funcionário que é o João, eu sei que João está na coluna de funcionário, portanto, eu tenho que selecionar a minha coluna até o final da última coluna a partir de funcionário. Então eu selecionei toda a minha base que vai de B2 até E17 e aí a nossa PROC-V vai funcionar corretamente. E é aqui que já entra uma desvantagem da função PROC-V. Vamos supor que eu quero saber quem é o funcionário de algum código. Então eu tenho o código CO43, ele teria que me retornar aqui Conan, que é o nome do funcionário. Eu teria que então fazer ao contrário. E aí a PROC-V não faz isso, porque ela não faz essa busca para trás, tá? E essa é a vantagem que tem nessas duas opções, que é a PROC-X e a índice corresp. Mas vamos avançar aqui na nossa PROC-V. Portanto, eu vou apertar aqui agora ponto e vírgula e a gente vai ter o índice. O que é o índice? Índice basicamente é o número índice da coluna, ou seja, a posição. Eu quero descobrir o que desse funcionário. Eu quero saber qual foi o valor de vendas que ele fez, quantas vendas ele realizou. Essa informação está aqui na minha coluna de vendas. Só que baseado na nossa seleção atual, a gente vai fazer uma contagem dessa posição. Portanto, funcionário é a primeira, portanto representa 1, código 2, setor 3, vendas 4. Então é a quarta posição, no nosso caso, a quarta coluna. Então o nosso índice ou número índice é 4. Não precisa colocar entre aspas, tá? É só colocar ali ponto e vírgula classificado. Esse classificado aqui é só para saber se você vai querer um valor exato ou um valor aproximado e por padrão a gente coloca o 0 e aí ele vai trazer para a gente o valor exato. Quando eu dou um Enter, ele retorna aqui para a gente 26. Se eu retorno aqui na minha base de dados, eu vou ver aqui que em funcionário, aqui está o João, e do João a gente tem aqui justamente o valor 26, ou seja, ele fez essa busca na diagonal, tá bom? Então a gente sempre tem esse retorno. Se porventura você trocar esse valor aqui para Conan, por exemplo, que tem 42, aqui tem que me retornar 42. Portanto, eu escrevo Conan, ele me retorna. Então a gente já aprendeu aqui como que funciona essa função
PROC-V. Só que aí, como eu disse para vocês, a gente não consegue fazer buscas para trás. Então eu coloquei aqui propositalmente código e eu quero saber qual que é o funcionário desse código. Então precisaria fazer uma busca para trás. O nosso código vai ser esse CI21 aqui, beleza? E a PROC-X é muito mais simples. Eu vou colocar aqui igual PROC-X, lembrando que antes ela só era encontrada como XLOOKUP, tá? Não tinha atualizada para o português ainda, a gente até chegou a fazer uma aula sobre isso aqui no canal. E vamos dar uma olhada aqui como que é a sintaxe da nossa PROC-X. Ela também tem a chave de pesquisa e depois ela só tem 2 argumentos obrigatórios, ou seja, que não estão aqui entre colchetes, tá? Esse aqui, por exemplo, é opcional. Então a gente só tem 2 aqui. A chave de pesquisa a gente já sabe que é o valor que a gente está procurando, né, de quem a gente está procurando. O intervalo de consulta, e aqui que é um ponto importante, tá? Porque no intervalo de consulta é o intervalo onde está este CI21. Então eu dei aqui a chave de pesquisa e ele vai consultar onde que está CI21. E o intervalo de resultado vai ser simplesmente qual que é a coluna que eu estou buscando daquele valor e ele vai buscar na mesma linha, seja para frente, seja para trás, e por isso que ele consegue fazer uma pesquisa em X. Vou apertar aqui um ESC e vamos lá. Qual que vai ser a nossa chave de pesquisa? CI21. Ponto e vírgula, o intervalo de consulta que deve ser onde está a nossa G7, que tem a informação CI21. É aqui em código, então eu vou selecionar aqui a minha coluna até o final, C3 até C17, e se você quer que ele busque ali infinitamente na sua coluna para sempre atualizar os dados, é só você colocar de C3 até C, não precisa especificar qual que é o número da linha. Ponto e vírgula, o intervalo de resultado, no nosso caso, é aqui em funcionário. Lembrando que tem que retornar aqui Cynthia, então eu não preciso mais colocar nenhuma informação, eu já tenho aqui os argumentos obrigatórios, fechei parênteses, dei um Enter. Pronto, a gente já tem aqui a Cynthia, ou seja, ele desceu aqui, localizou o código e ele consegue ir para trás, então ele consegue ver as informações, seja colunas à frente ou colunas atrás, sem apresentar nenhum erro, e ele retorna esse valor exato para a gente, ou seja, a PROC-X, inclusive na minha opinião, é bem mais superior do que essas 3 funções aqui, tá? E a gente tem aqui também as funções índice e corresp. Então, primeiro, eu vou ensinar para vocês como que faz a função índice e também como que você usa a função corresp. Ou seja, a gente vai aprender aqui em como que você usa cada uma das funções, o que exatamente elas retornam para a gente, para aí sim a gente aprender a como usar essas funções juntas. Eu vou pegar um código aleatório que vai ser aqui no nosso caso RE68, ok? Então vamos lá, vamos aprender primeiro o que faz a função índice. Antes de a gente começar a ver aqui essas funções, só deixar um recado aqui para vocês, tá? Se vocês gostam de Google Planilhas e querem aprender Google Planilhas do absoluto zero até o avançado, a gente tem um curso específico disso por um preço bem bacana. E se você ficou até aqui, você pode usar o nosso cupom Moleque do Office, que além do curso ser barato, você ainda vai ter 15% de desconto e o pagamento é feito somente de uma vez. Eu vou deixar este curso na descrição e também no nosso comentário fixado, beleza? Então vamos lá, eu vou escrever então índice, aperto aqui um tab e a gente vai ter a referência, tá? Referência pode ser aqui a nossa tabela inteira, então eu vou selecionar aqui lá da minha B3 e eu vou vir até a minha E17. Ponto e vírgula novamente, e a gente vai ter que especificar para ele linha ou coluna. Eu vou mostrar para vocês só como que funciona a função, para aí sim a gente começar a aplicar dentro ali uma da outra, tá? Eu vou querer aqui, por exemplo, a terceira linha e a terceira coluna, então 3.3. Quando eu dou um Enter, ele me retornou aqui norte, porque nessa coluna, a nossa terceira linha, então a partir aqui da nossa B3, que é da onde a gente selecionou, a gente tem 1, que é Carlos, 2 Isabelle, 3 Conan, certo? E aí ele vai 3 para a direita. Conan então é a nossa primeira coluna, código é a segunda que está CO43 e depois setor norte, ou seja, a gente especifica para ele a linha e a coluna e ele traz aquele valor. A gente pode fazer isso inclusive somente com a linha. Então repara que eu vou remover aqui a coluna, vou dar um Enter e ele me retornou toda a linha que pertence ali ao Conan, baseado na nossa seleção, tá? Então a gente já aprendeu como que usa índice. A gente vai fazer agora a corresp, como que a gente usa a corresp, para que serve a corresp. Chamei aqui a função corresp e a sintaxe dela é chave de pesquisa, intervalo, tipo de pesquisa. É como se fosse uma versão um pouco mais resumida do que é a PROC-V, só que ela não vai me retornar um valor, ela vai me retornar a posição em linha daquela informação. Então vamos lá, chave de pesquisa vai ser aqui a nossa célula que tem RE68, ponto e vírgula, o intervalo. Qual que é o intervalo que está RE68? Está aqui em código, então seleciono toda a minha coluna, tá, de C3 até C17, ponto e vírgula 0 para me trazer um valor exato. Quando eu dou um Enter, ele me retornou aqui 9, portanto CA621,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O nono valor é RE68. Então a gente já sabe que a Corresp traz para a gente a linha. E na índice ele consegue buscar um valor de acordo com a linha. Então a gente consegue usar uma função dentro da outra. Olha como é simples. A gente vai colocar aqui igual índice, sempre com acento agudo. Aperta um Tab e ele pede aqui para a gente referência. Repara que eu quero saber qual que é o valor de vendas, então a minha referência tem que ser a coluna de vendas. É da onde que eu quero filtrar aquele valor do código RE68. Então coloquei aqui a minha referência, ponto e vírgula, linha. A gente não vai especificar a linha, porque a Corresp já traz a linha para a gente. Então eu vou chamar aqui a função Corresp dentro da minha índice. Coloco Corresp, apertei aqui um Tab, a nossa chave de pesquisa vai ser o código, então seleciono a célula que tem um código, ponto e vírgula, o intervalo que tem as informações com os códigos, ponto e vírgula novamente o 0 para buscar um valor exato, fecho aqui os parênteses da minha função Corresp e mais uma vez os parênteses da nossa função índice. Quando eu dou um Enter aqui, ele me retornou 41. Se eu buscar o RE68 aqui e for para o lado, ele retorna justamente 41. Se a gente alterar aqui, por exemplo, para CA28 e der um Enter, deixa eu só corrigir aqui, CA28 Enter, ele retornou aqui para a gente 27. Então o código CA28 está aqui na coluna de vendas com o valor 27. Então essas são as duas formas que você consegue substituir a PROC-V dentro do Google Planilhas. Só reforçando, a gente tem um curso muito interessante, onde a gente também fala sobre essas funções, a gente fala sobre formatação condicional e absolutamente tudo que você precisa do mercado de trabalho para Google Planilhas, tá? O curso é baratinho, tem um cupom de desconto moleque do Office que dá 15%, mas se você quiser o conteúdo gratuito, é só checar aqui as nossas playlists e as recomendações que vão aparecer aqui na tela final. Por hora é isso, um abraço e eu vejo vocês na próxima videoaula.